comecei a pensar que Ti Xin Fu tinha de certo uma vasta família, netos, bisnetos, tenros, que, despojados da herança que eu comia farta em pratos de Sèvres, numa pompa de sultão perdulário, iam atravessando na China todos os infernos tradicionais da miséria humana. Os dias sem arroz, o corpo sem agasalho, a esmola recusada, a rua lamacenta por morada. Compreendi então por que me perseguia a figura obesa do velho letrado. Depois da vinheta, eu comento com vocês o trecho desse livro, O Mandarim, do escritor Eça de Queiroz. Até já. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal do Escritor Cínico e hoje, sexta-feira, é dia de eu falar de livros clássicos, tanto da literatura brasileira como da literatura mundial. E eu trouxe para vocês o livro O Mandarim, do escritor português Eça de Queiroz. Esse livro eu considero um clássico, eu gosto dele, mas quando ele foi lançado, ele foi considerado um livro menor na obra de Eça de Queiroz. Foi muito criticado, até porque Eça de Queiroz seguia a tendência da época, que era o naturalismo. Esse livro vai mais para o fantástico. E é um livro também sobre uma questão moral, como o Primo Basílio, mas de uma outra forma. Ele coloca isso aqui de uma forma, um viés mais fantástico, mais alegórico. E isso não foi muito aceito na época pelos intelectuais de então. Antes de comentar sobre o livro Mandarim, vamos falar um pouquinho de Eça de Queiroz. Ele nasce no dia 25 de novembro de 1845, na cidade de Póvoa de Varzim, em Portugal. E vai falecer no dia 16 de agosto de 1900, na França, ou seja, ele viveu 54 anos. Ele foi bacharel, jornalista e diplomata, e escritor também. Entre as suas obras, que eu já li, inclusive, está o Primo Basílio, que é considerada a sua obra-prima. Tem também Cidade e as Serras e A Relíquia, que é cômica, mas é muito engraçada. Existem várias resenhas sobre esse livro aqui no YouTube que eu já vi. Eça, como eu falei, foi um escritor português de cunho naturalista. Ou seja, eu já cheguei a conversar com vocês sobre o naturalismo e o realismo. O naturalismo coloca as coisas de uma forma crua, e o realismo retrata, como o próprio nome já diz, a realidade também de uma forma dura. Pelo que eu li do Eça, o Primo Basílio, A Cidade e as Serras e outros livros, a sua vertente para mim me parece mais realista e não naturalista. E nesse livro ele vai contar a história de Teodoro. Teodoro é um bacharel, um amanuense, que na época era um funcionário público que vivia fazendo um trabalho de escritório. Ele mora numa pensão em Lisboa e ele é altamente insatisfeito pelo pequeno salário que ele ganha, porque ele é uma pessoa que quer ter os prazeres da vida, comer uma boa comida, ter lindas mulheres, poder estar em boas festas, morar em casas suntuosas. Mas o seu pequeno salário de funcionário público não permite que ele tenha esses luxos. E isso provoca nele uma amargura perpétua. Ele é uma pessoa mal-humorada, que se desentende com as outras. No trabalho também, justamente por achar que não se encontra em um lugar que ele merecia. Está sendo subaproveitado pela vida, vamos dizer assim. Um dia, passeando por uma feira chamada a Feira da Ladra, ele encontra um livro num sebo antigo. E esse livro conta a lenda do mandarim. Qual seria essa lenda? Se em uma determinada hora, de um determinado dia, você dissesse umas palavras e tocasse uma sineta, você mataria um mandarim nos confins da China. Em troca, você receberia uma vultuosa quantia. Ele leva esse livro para casa, porque a sua ambição é grande, apesar do narrador não falar isso, isso fica implícito, e ele então deixa assim jogado. Os dias se sucedem, mas aquela ideia vai crescendo na sua mente. E até que um dia, quando ele
se aborrece daquela vida cheia de limitações, ele pega aquele livro numa determinada hora e fala as palavras, faz esse pacto com o diabo que aparece para ele e toca a sineta. Quando ele toca a sineta, acontece a morte do mandarim, mas ele não sabe porque isso acontece nos confins da China e ele está em Lisboa. Tempos depois, aparece uma carta para ele, cheia de apólice e tudo, dando um tabelião, né, uma comunicação, justificando que ele agora é um homem rico, que um mandarim deixou toda a fortuna para ele. É uma alegria só, porque aí ele começa a gastar o dinheiro, sair daquela pensão que ele achava horrorosa e encontrar outras pessoas. Ele tem um fraco muito grande por mulheres. Então ele vai e se apaixona pela Cândida, que depois acaba trocando ele por outro homem, mas ele tem altos jantares, sofisticadíssimos, bebendo champanhe, tudo do bom e do melhor. Mas aí começa então a surgir a figura para ele do mandarim, o fantasma do mandarim. Então, todo aquele senso moral, e aí agora eu paro de contar a história, porque tem mais ainda, vai ter toda a luta daqui para frente moral na mente dele. Afinal, vale a pena você ficar rico matando uma outra pessoa? Moralmente isso é correto? O Teodoro não era religioso, mas ele orava. E ele também tinha medo de Deus e do diabo. Então essa questão religiosa também é colocada na história. Dizem que ele fez esse livro, pelo que eu li, baseado numa premissa que existia na época, que as pessoas teriam que responder, as pessoas do meio intelectual. É justo você ficar rico assassinando um mandarim nos confins da China? Essa era a questão, mesmo que ninguém soubesse disso e que isso fosse feito por intermédio de uma via fantástica. Então, muitos escritores falaram sobre isso. E essa de Queiroz foi um dos últimos a escrever sobre essa questão moral. Então, pessoal, esse livro aqui, O Mandarim, que eu li há muito tempo, li inclusive numa biblioteca, porque eu sempre fui sócio de biblioteca, e eu ficava lendo, é um livro que eu recomendo. É um bom livro, não é realmente o melhor dele, não é um livro assim, é considerado o top do Essa de Queiroz, mas é um clássico. É um clássico. Por que ele se tornou um clássico? Porque com o passar dos anos, ele foi ganhando mais notoriedade, né? Aquele movimento que era tão forte, que era o realismo, naturalismo, e que criticou esse fantástico do Essa de Queiroz, né? Passou, nós chegamos ao realismo mágico, que também já passou, e que esse livro pode ser enquadrado e pode ser um dos seus representantes. Então, se você gostou desse comentário, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito, comente, compartilhe e nós nos encontramos no próximo vídeo.